Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai fazer um review mas muito honesto sobre uma máquina híbrida e eu vou falar sinceramente o que eu achei sobre ela, os prós e contras. A gente vai falar sobre essa máquina aqui, tá? A Bluehell nos liberou ela para fazer um review, para mostrar se máquina híbrida vale a pena, se é uma boa escolha para quem está começando e tudo mais. E eu vou falar principalmente sobre a questão da máquina híbrida. Por que que eu sempre recomendo para a galera começar com uma máquina específica para traço ou para pintura e sombra? E por que que a máquina híbrida, se a máquina híbrida funciona ou não para fazer esses dois tipos de trabalho, tá? Então a gente vai começar falando sobre essa máquina híbrida. É uma Trestine modelo Marte. Ela tem 128 batidas por segundo. O peso é aproximadamente 210 gramas. Tá? E, de novo, ela é uma máquina híbrida. O que acontece nas máquinas híbridas? Qual é a proposta da máquina híbrida? É uma máquina que tu consiga trabalhar com ela tanto para traço quanto para sombra e pintura, sem fazer uma regulagem muito pesada, sem ter muito trabalho para regular essa diferença. Conhecendo as máquinas, conhecendo essa diferença de regulagem, eu nunca confiei na ideia de uma máquina híbrida porque a regulagem delas muda muito. Tanto da questão da mola, de ter que trocar a mola e tudo mais, para deixar essa batida curta melhor, né? Essa batida mais rápida e mais limpa. E quando a gente quer fazer pintura e sombra, a gente vai deixar uma batida mais longa, então tem que usar uma mola diferente, o parafuso ele vai ficar mais inclinado, ele vai deixar essa batida mais aberta. E isso, no meu ponto de vista, é muito difícil de ter uma máquina de bobina onde a gente tenha que trocar todas essas peças para fazer uma parte ou outra. Então, imagina no meio da tatuagem ter que trocar tudo isso, então por isso que eu nunca fui muito fã de máquinas híbridas, tá? Então a gente vai falar sobre ela e o primeiro ponto que eu já achei bem negativo, para ser sincero com vocês, é a construção dela. Não a construção toda em si. Esse parafuso lateral aqui, ele é de metal, achei legal que ele seja de metal, então fica mais fácil da gente regular esse parafuso superior, tá? Mas o primeiro ponto, assim, bem importante é, esse encaixe da biqueira, ele não é muito bom. Vamos lá. Esse encaixe da biqueira ele não é muito bom, porque essa peça de dentro aqui, ela é solta. Então, por ela ser solta, a gente precisa encaixar tanto a parte do chassi quanto a parte dessa peça. Então, ela não fica muito bem encaixada e mesmo quando a gente solta bem, ela não fica muito suave, tá? Então, eu não gostei desse formato de encaixe. Eu acho que tem formatos super simples de fazer sem precisar trabalhar dessa forma. Mas, de novo, isso é desse modelo aqui, tá? Isso falando de biqueira descartável. Quando a gente vai para biqueira de nylon, ela simplesmente não encaixa. Ó, eu passei o primeiro ponto, quando eu vou passar o segundo ponto, ela já fica extremamente difícil de encaixar. Extremamente difícil. Então, lógico, se eu comprasse essa máquina para iniciar, eu ia dar uma lixadinha nessa parte interna aqui para poder encaixar melhor essa biqueira. Mas isso não é o que a gente espera de uma máquina de tatuagem, né? Então, esse primeiro ponto negativo aqui foi a primeira coisa que me pegou quando eu comecei a trabalhar com ela, tá? O trabalho que a gente fez é esse aqui, aqueles meus desenhos muito louco mesmo, mas eu achei bem legal porque a gente conseguiu fazer aqui um traço um pouquinho mais grosso por fora. Eu comecei a tatuagem com um traço fininho, uma 5RL, e fiz alguns detalhes. Tem sombra, tem um rastelado, então tem bastante coisa aqui. Essa tatuagem ela vai estar por completa lá para quem faz parte do nosso curso. Aqui a gente vai focar mais em falar sobre a máquina em si mesmo, tá? Então sobre esse primeiro ponto da construção eu já não achei uma construção muito boa. Apesar da máquina toda em si parecer ser bem ok, mas esse ponto aqui, onde a gente tem o aperto da biqueira, ele realmente ficou muito a desejar, tá? Tem solução, se vocês compram essa máquina para iniciar, tem a solução de dar uma lixadinha ali, deixar um pouquinho melhor. Mas de novo, a gente está falando de uma máquina aproximadamente R$ 150, então não tem como esperar muita coisa dela, né? Sobre a questão da máquina híbrida, tá? Primeira sensação que eu tive quando eu comecei a tatuar, quando eu comecei a fazer o treino em pele humana. Parece que eu voltei no tempo. Quando eu comecei a tatuar, eu comecei com uma máquina que ela era bem ruim, ela não era híbrida, ela estava regulada para traço, mas ela era muito ruim. Ela saía faísca, ela esquentava e tudo mais. Fazia muito tempo que eu não experimentava uma máquina esquentar. E essa máquina aqui esquentou numa tatuagem de 30 minutos, tá? Então ela esquentou bastante, não a ponto de não conseguir encostar a mão, mas ela esquentou bastante. Eu imagino que para uma tatuagem de 2, 3 horas, essa máquina de fato ela não vai aguentar. Fora isso, essa sensação de ter voltado no tempo é porque parece que o meu traço, o meu tipo de trabalho com o traço, ele ficou muito mais comprometido como ele era antes.
Quando eu mudei de máquina, quando eu fui para uma máquina melhor, eu fui para uma Nanodial, a diferença de traço foi imensa. Tipo, nossa, parece que a gente tinha leveza para traçar, a pigmentação dela era muito boa, ela conseguia penetrar bem direitinho na pele, tudo certinho. E quando eu usei essa máquina híbrida, eu já senti muita dificuldade. Isso significa que não dá para traçar com ela? Não. Significa que para traçar com ela vocês têm que se adaptar muito melhor. Então, se vocês comprarem essa máquina para iniciar, vocês vão ter que ter uma adaptação muito maior, vocês vão ter que se adaptar ao estilo da máquina, tá? Então, não é que não dá para traçar, mas é que tu tem que te adaptar muito mais, a máquina faz muito menos por ti. Quando a gente tem uma máquina boa, reguladinha para traço, ela faz muita parte do trabalho para nós, então a gente precisa se focar realmente só no traço, em não tremer e tudo mais. Mas essa máquina aqui eu achei realmente assim, parece que eu voltei no tempo, sabe? Parece que eu usei uma máquina lá do início quando eu comecei a tatuar, que me dificultava coisas que quando eu troquei de máquina eu percebi que o equipamento realmente tinha feito a diferença. Agora o ponto principal dessa máquina aqui que eu queria falar. É uma máquina híbrida, certo? Já falei 20 vezes. Mas por ela ser híbrida, a proposta dela é o seguinte. Olha, se tu quiser traçar com ela, com um ajuste simples, tu consegue traçar. Se tu quiser pintar e sombrear, com um ajuste simples, tu consegue pintar e sombrear. Então o que seria esse ajuste simples? A gente tem um parafuso aqui, onde a gente não vai precisar a gente não vai precisar usar aquela chave Allen ou coisa assim, para poder trabalhar com esse parafuso superior, certo? Isso é uma coisa boa. Então o que acontece? A gente solta o parafuso aqui e pode trabalhar com esse parafuso superior. Super útil, muito bom, muito bacana mesmo. E assim a gente consegue trabalhar um recuo maior ou menor, a gente consegue trabalhar um curso maior ou menor, então a gente consegue trabalhar muito melhor esses dois tipos, traço, sombra e pintura. Então se está fazendo uma sombra, quer fazer uma sombra super suave, vocês podem só puxar o parafuso, deixar ele bem alto, a batida bem longa, que daí ela não vai ter tanta força e vocês conseguem fazer uma sombra super suave. Na teoria, isso é muito show, isso é muito bom, mas na prática isso não funciona. Pra mim, tá? Vocês podem se adaptar com a máquina híbrida, vocês podem gostar de trabalhar com ela. Pra mim ela não funcionou. Por quê? Porque quando tu ajusta ela para traço, normalmente tu vai soltar o parafuso lateral aqui, vai apertar esse parafuso superior para ela ter uma batida mais curta. Então a gente com uma batida mais curta ela vai ficar mais rápida e a gente vai conseguir traçar de uma forma melhor. Porém, ela não fica com uma regulagem boa em relação à força para fazer essa pigmentação muito boa. Então quando tu regula ela para traço, tu tem que trabalhar durante todo esse tempo para a velocidade da tua mão, a pressão e tudo mais, para tu conseguir ter um resultado bom de traço. Vamos para a pintura, a gente solta o parafuso, abre o parafuso superior, o parafuso de contato e encaixa, certo? A gente consegue ter uma batida bem aberta, uma batida bem mais suave, mas de novo, eu consigo ter um resultado muito melhor, eu consigo me sentir muito mais confortável usando uma máquina regulada para pintura do que usando uma regulagem onde eu acabei de sair de traço e estou indo para a pintura. Então o que acontece? A proposta dela, apesar de ser muito boa, ela acaba não nos entregando o melhor do que a gente pode ter de uma máquina regulada para traço e o melhor de uma máquina regulada para pintura. Porém, a gente está falando de uma máquina de R$ 150 que vocês vão conseguir traçar e vocês vão conseguir pintar e sombrear. Então, uma máquina nesse valor, tá? Que vocês conseguem fazer todo esse tipo de trabalho, é uma coisa de se considerar. É uma máquina boa para esse nicho que ela tá, para esse valor, onde ela tá muito barata, nos R$ 150 uma máquina, né? Vocês não precisam investir em duas máquinas, vocês não precisam ficar trocando de máquinas, mas tu não tem o melhor do traço e tu não tem o melhor da sombra e pintura na máquina. Então a proposta dela, apesar de ser muito boa, na prática não é assim que funciona. Então por isso que quando a galera diz, começa com uma máquina híbrida. Pega essa máquina híbrida, o que tu faz? Troca a mola traseira, troca a mola dianteira, regula ela para traço. Porque a primeira parte da tatuagem é o traço. A parte mais importante da tatuagem é o traço. Se não tiver um traço firme e consistente, a tua tatuagem fica condenada, entende? Então pega e regula ela para traço e deixa ela reguladinha para traço. Com certeza essa máquina bem reguladinha para traço, ela vai ficar muito boa, vai ficar uma máquina 100% que vocês vão poder usar por bastante tempo e tudo mais, e vocês vão conseguir ter um resultado muito positivo com ela. Mas eu quero comprar uma segunda para regular só para pintura e sombra. Perfeito, deixa uma regulada para sombra e pintura e uma outra regulada para traço. Então o que eu percebi na hora de tatuar, na hora de estar fazendo a tatuagem, tá? Eu me senti muito mais limitado. No sentido de, eu tô traçando com uma máquina
que além de eu me focar no traço, além de eu me preocupar em seguir o desenho, em seguir tudo mais, eu preciso me preocupar com a máquina. Eu preciso me preocupar como ela se comporta. Aquele momento que eu preciso traçar um pouquinho mais lento para ela poder pigmentar e tudo mais. Então, quando eu estou pintando, mesma coisa, parece que eu estou um pouquinho mais limitado, parece que eu não consigo ter aquela suavidade, então eu tenho que pegar um pouquinho mais leve com a mão, eu tenho que trabalhar com a mão. Então, o que acontece? É uma máquina que dá para começar? Lógico que é uma máquina que dá para começar. É tudo questão da gente se adaptar. Mas quando tu tem uma máquina específica para traço, tu consegue te preocupar muito mais com o traço em si, com a tatuagem em si, do que tu ter que controlar a tua mão e controlar o peso e tudo mais, para tu poder conseguir ter um resultado bom nesse traço. Então essa é a diferença de quando vocês compram uma máquina híbrida e quando vocês compram uma máquina híbrida, por exemplo, e trocam as molas, deixam ela regulada para traço, porque ela vai te oferecer muito mais um traço consistente, um traço, ela vai te deixar trabalhar de uma forma muito mais tranquila, que tu vai te preocupar muito mais com a tatuagem em si e não com o teu material, com o teu equipamento. Dito isso, vale a pena comprar uma máquina híbrida? Vale. Eu sei que é muito contraditório, mas vale a pena. Por quê? Porque é uma máquina super barata, é uma máquina que vai ajudar vocês a entrar no mundo da tatuagem, vai ajudar vocês a desenvolver técnicas e tudo mais, e ela permite essa regulagem diferente. Então, em uma máquina só, vocês podem experimentar um traço, e vocês podem experimentar uma sombra e podem experimentar uma pintura. Isso é muito bom. Se vocês comprarem uma máquina direto regulado para traço, vocês vão ter um traço com uma máquina que vai oferecer muito mais no traço. Porém, vocês não vão poder experimentar pintura e sombra, porque vai ficar muito marcado, vai ficar muito forte, não é a batida certa, não é a batida ideal. Vocês podem se adaptar? Sim, mas acaba não sendo bom, acaba não tendo um resultado muito bom, tá? E com uma máquina híbrida vocês têm essa possibilidade. Mas eu vejo essa máquina como uma máquina muito boa, ótima de verdade, para introdução na tatuagem. Ah, vou começar a tatuar, eu quero começar a tatuar, o que eu posso fazer? Pode comprar uma máquina híbrida, experimenta, vai e treina. Agora, para trabalho profissional, eu não recomendaria. Eu recomendaria que vocês pegassem a máquina híbrida de vocês, trocassem as molas traseira e dianteira, botassem uma mola específica para o tipo de trabalho que vocês vão ter, e daí sim vocês vão ter uma máquina boa, uma máquina bem ok, por um preço bem acessível, fazendo exatamente o que vocês precisam fazer. A máquina regulada para traço, que vai facilitar o traço de vocês, e a máquina regulada para sombra e pintura. Dito isso, eu acho que a híbrida ela funciona muito mais para sombra e pintura, muito mais, porque a regulagem diferente ela é a regulagem do traço. Então ela é uma máquina que ajuda muito mais na pintura e sombra, ela permite que vocês tracem e é uma máquina super em conta e tudo mais. Vocês podem encontrar ela na Blue Hell, eu vou deixar o Insta deles aqui embaixo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente vai colocar agora mais uns vídeos naquele Ink Talks falando sobre alguns assuntos, então se vocês quiserem se inscrever no canal, ativar o sininho lá para poder receber as notificações, a gente vai começar a colocar um pouquinho mais de conteúdo aí no YouTube, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, valeu!